Se podem ser vagas por território, se podem ser vagas por linguagem artística, que chama de setorial. Por isso que o nome desse fórum é intersetorial, porque nós estamos chamando os setores para conversar, e esse setor do hip hop não pode ficar de fora dessa discussão, por mais que o hip hop pareça assim muito novo, uma linguagem muito nova de arte, mas ela impera assim na cidade com muita força. Ela precisa também ocupar esse espaço de discussão, espaço físico mesmo no conselho, sabe? E é uma cultura assim muito de pessoas periferizadas. Então ela vem com essa força de abraçar a cidade. Aí eu estou muito feliz que o hip hop foi pensado, as pessoas do hip hop abraçaram minimamente a ideia. É difícil a gente se reunir no sábado de manhã, mas a gente multiplica a ideia, gente. Aí hoje o Conselho de Cultura Estadual, como eu falei, ele tem 9 cadeiras, mas as cadeiras não são representativas de setor de cultura. Então são 3 cadeiras que o Palácio de Karnak indica diretamente, e são 3 cadeiras que a Assembleia Legislativa indica. E outras 3 cadeiras são entidades culturais que se credenciam, ONGs, as antigas ONGs, se credenciam para votar. E lá, cada ONG tem direito a 3 votos e 1 voto. A ONG também pode ter um representante dela que concorra à vaga, ou ela pode ser só votante. E o nosso mandato lá é de 3 anos, eu sou eleito por esse sistema das entidades, a Poliana Sepúlveda é eleita também por esse sistema, e o João Vasconcelos. Aí nós dizemos que a nossa vaga é a vaga que cabe à sociedade civil. São as 3 vagas da sociedade civil. E aí tem conselhos no Brasil também com essa mesma estrutura, tem uns mais evoluídos. Um exemplo aqui para vocês é o Conselho de Políticas Culturais do município de Teresina, que lá é privilegiada a questão do setor. Aí lá são 18, 16 cadeiras, eu não lembro, mas são cadeiras por setores. Essa é uma formatação bastante usada, mas muita gente acha também que esse formato deixa o conselho muito grande, algumas cadeiras não conseguem ser preenchidas, e o conselho fica ali meio pendengue, ele não tem muito utilidade, ele não consegue se reunir, não consegue ter quórum. Aí o Conselho Estadual de Cultura, ele tem um plus, que os conselheiros recebem uma ajuda de custo para comparecer às sessões. Isso motiva muito quem é conselheiro a participar, a estar presente. É muito importante que quem trabalha com cultura, seja na parte produtiva, seja nessa parte aí, essa parte do conselho é a parte que nós somos representativos, né? Então, não estamos produzindo cultura lá, mas nós estamos representando, estamos pensando, estamos indicando, ouvindo. Outra coisa importante destacar é que esse conselho não é deliberativo. Nós não deliberamos, nós não decidimos. Ele é mais para assessoramento, para aconselhamento mesmo. Aí, para não dizer que a gente não delibera, tem uma lei hoje no estado do Piauí, chamada Registro do Patrimônio Vivo, que ela dá para mestres e mestras da cultura um apoio vitalício, né? Essa é a única coisa que passa pelo conselho, que depende do nosso voto, nossa indicação, assim. Muita gente acha que o Conselho Estadual de Cultura é o conselho que aprova os projetos dos editais, não é. O projeto do CIEC, por exemplo, tem o próprio conselho dele. É um conselho que existe só para julgar projetos. E o Conselho Estadual de Cultura é bem amplo, a estrutura dele é parecida com o Conselho de Educação, que é outro conselho muito antigo, muito necessário, muito forte. E a gente, lá dentro do conselho, a gente tem um diálogo mais próximo com o Ministério, com as políticas públicas, com os gestores públicos, e, assim, se for cadeiras setorizadas, ou cadeiras para o território, tantas cadeiras para o território, planície litorânea, tanta cadeira para o território lá do sul, são vários. O estado é muito grande, ele não se concentra, ele não é só Teresina. Aí um outro problema que nosso conselho tem, que as sessões são todas na capital, uma vez na semana. Então fica bem difícil a participação de alguém que seja do interior. Então, a gente tem que pensar também nessa estratégia de acontecer sessões descentralizadas, fazer uso cada vez mais desse recurso que nós estamos usando hoje, que é que o conselheiro consiga participar, ter voz e vez online. Já acontece isso, mas a gente pode instituir. Aí eu também deixo aqui o convite para vocês irem a uma sessão do conselho. Queria ter o prazer de recebê-los lá, toda quinta-feira, 10 da manhã. As sessões são públicas.
Queria que vocês vissem cara a cara quem são os conselheiros que estão lá. Vocês serão bem recebidos, assim. A gente pode também esclarecer mais, conhecer mesmo a estrutura, como funciona, quem está lá ocupando. Vamos dar para esse conselho, assim, uma, uma ventilada nele, né? Uma oxigenada, como se fala. Eu acho que era isso que o Antônio queria que eu pontuasse, era isso que a Poliana ia pontuar, só repetindo que o que nós estamos fazendo aqui é uma estratégia de chamar diversos setores para discutir, para conhecer. Nós podemos mandar para vocês, sabe, porque a lei que criou o conselho, o regimento, como é que o conselho se movimenta. Vamos se apropriar desse instrumento, porque o que o Estado tem hoje de organismo ligado à cultura é a Secretaria Estadual de Cultura e tem o Conselho Estadual de Cultura. E as pessoas também pensam que é o mesmo órgão, não é? O conselho é totalmente independente, como eu falei, é criado por uma lei própria. Então, ele é um órgão independente, ele não delibera, não decide, mas é um órgão consultivo. Hoje, também, é importante dizer que o conselho funciona como se fosse um conselho meu nome de... Tem até um termo que o Antônio podemos de... Não é renomados, é outro nome, Notáveis. De notáveis. Hoje é um conselho de notáveis. Então, são pessoas que têm uma carreira, uma trajetória bem antiga na cultura. Outra coisa, vocês deveriam saber também, ser bem sincero, hoje o conselho, durante muito tempo, ele sempre teve pessoas mais ligadas à literatura, um conselho mais formado por escritores, poucas pessoas de outras áreas, cantores já tiveram. O Jimmy Charles já foi conselheiro, hoje ele é da palhaçaria, do teatro. Eu sou das áreas técnicas, da produção. O João Vasconcelos também é ligado ao teatro, às áreas técnicas. A Poliana é ligada a patrimônio vivo, fotografia. Mas são a minoria. A maioria das pessoas que compuseram o conselho ao longo dos tempos foram ligados à literatura. Aí fica parecendo que o conselho parece com uma academia, Academia Piauiense de Letras. Então tem muita essa similaridade. Mas o conselho é para ter voz, é para dar voz, para ampliar nossas vozes, sabe? E é para ele garantir, dentro da estrutura do Estado, principalmente a participação social, que chama, o termo é esse, mas a nossa participação. E aí, essa é a estratégia que o comitê pensou, foi a estratégia de um fórum que reúne, que discute, a gente fornece informações, fornece documento para vocês lerem, para a gente não ficar também só no falar, também ter alguma coisa de escrita, de papel, um número de uma lei, que a gente possa realmente ler os pontos principais dessa lei. E quando nos perguntarem sobre Conselho Estadual de Cultura, vocês saberem minimamente como funciona e que ele está em vias de ser reformado. E a nossa voz, as nossas experiências, as nossas sugestões poderão ser ouvidas e até podem não, devem ser ouvidas e absorvidas, né, pelo governo, que é que vai, em última análise, quem vai reformar é o governo, a proposta do Palácio de Karnak. Aí depois vai para a Assembleia, mas vai ser uma proposição do próprio governo, do governo executivo, que vai mandar depois para o Legislativo, por uma votação, e a gente acredita que se o governo mandar, a votação não vai ter nenhum tipo de resistência, né? Mas é bom que essa proposta vá com as nossas observações. Antônio? Certo. Obrigado, Johnny. Então, vai tirar esses slides, né? Que eu já falei tudo que estava nos slides. Mas a gente pode também enviar, porque a as gente vai pessoas falar deixaram o também e-mail delas, né? Podemos enviar é, esses slides, que eles são resumos, quem está falando. perfeito, perfeito. Gente, então vou mandar um material de estudo para vocês, que inclui esse slide, inclui também outros materiais feitos pela Lia Calabre, que ela é especialista em conselho, e também tem um material do Conselho Nacional de Cultura, que ele faz um panorama de como é que é o Conselho Nacional de Cultura. E também a gente vai mandar o panorama geral do Conecta, que é um estudo feito com todos os conselhos estaduais de cultura do Brasil. Então, dentro desse estudo existe comparativos de quantidade de pessoas dentro do conselho, qual proporção entre sociedade civil e governo são representadas dentro dos conselhos, enfim. Aqui seriam os tipos de conselhos que existem, né, que é consultivo, deliberativo, fiscalizador, normativo. O nosso é só consultivo,
Uhum. Do estadual é consultivo. Certo. A composição dos conselhos, né? Um conselho de política cultural pelo Sistema Nacional de Cultura, ele tem que ser no mínimo paritário, que é o que a gente está propondo aqui como sociedade civil, que o Estado ele ajuste o atual conselho para ele ser no mínimo paritário. E o que significa paritário? Paritário é a representação igual entre sociedade civil e poder público. Ou seja, se o conselho tiver 10 cadeiras, no mínimo 5 é voltado para a sociedade civil e 5 é destinado para o poder público. No Conselho Municipal daqui de Teresina, que teve eleição recentemente, são 9 cadeiras para o poder público e 9 cadeiras para a sociedade civil. Sendo que dessas 9 cadeiras, 8 são para setoriais e 1 é para OAB. Enfim, isso significa que o poder público e a sociedade civil têm que ter, no mínimo, o mesmo número de representantes. Então, essa paridade é o cerne desse fórum, né, dessa jornada de fóruns que a gente está realizando. E dentro dessa reforma que poderá vir, aí é que a sociedade civil entra nesse sentido de o que a gente pode propor mais para a reforma desse conselho. Então, aqui esse é o momento que a gente tem para contribuir dentro dessa escuta que a gente está fazendo desde dezembro do ano passado. Aqui uma frase que é: conselhos não devem ser uma queda de braço, e sim um aperto de mão. Tá, o Arthur perguntou no chat. Já eu vou para o chat, Arthur. Então, é sempre essa ideia de que os conselhos não são um ringue com o poder público, mas sim é uma mesa de negociação. Lá é um momento de diálogo. Então, é uma tecnologia que serve tanto para o Estado, para o governo, escutar o que os setores de cultura têm a dizer, assim como também os setoriais de cultura. É o momento que os setoriais de cultura têm para entender o que o Estado está propondo para políticas públicas para a cultura. Então, essa frase é a cerne do que rege os conselhos de cultura no Brasil. Aqui mais informações do conselho, sobre o Comitê de Cultura. Então, a gente tem o Instagram como principal rede de informação, e a gente está divulgando todas as ações dos fóruns, inclusive, acompanhem, porque vai ter a plenária final, que vai ser a votação para a sociedade civil deliberar sobre a minuta que a gente vai entregar para o poder público. Então, a plenária final, que vai ser o momento que todos os setoriais vão votar, é onde a gente vai formatar esse documento para entregar para o poder público. Então, fiquem atentos, a gente já tem a data, que é no dia 1º de maio, será a plenária final, e aí vai ser um momento que todos os setoriais que contribuíram vai poder votar, e a gente vai conseguir confeccionar uma minuta que é para fazer a minuta já é essa ideia de conselho que a sociedade civil construiu para o poder público, que é realmente quem pode fazer a mudança no conselho, que é a LEP, que é o poder legislativo, e o governo do Estado. Certo. Eu vou agora como é que vocês podem participar dessa consulta pública. Então, a gente criou uma metodologia que qualquer pessoa do Estado participe, que é por meio do formulário. Então, você pode contribuir de forma... Eu vou abrir aqui o formulário para mostrar para vocês. Pronto, aqui. No link que vocês receberam, está no link do fórum de hoje que vocês receberam, tem o link dessa minuta, né, desse formulário de contribuição,
Para as pessoas que se inscreveram anteriormente, eu mandei por e-mail também. E esse link aqui também está disponível, essa minuta está disponível na bio do Instagram do Comitê de Cultura. Então, é por lá que vocês acessam. Por esses meios que vocês acessam. E aí, o que que é esse formulário? Esse formulário é a maneira que vocês têm de enviar contribuições. Como é que vocês imaginam como vocês imaginam que pode ser esse Conselho Estadual de Política Cultural? O formulário tem algumas perguntas que instigam, né, que puxam, até pela memória da gente, que a gente não lembra de tudo. Então, o formulário é só um roteiro, mas ele também é aberto para contribuições que não estão previstas nele, não é isso? Ele é mais Isso, como um roteiro. Ele vai abrangendo todos os aspectos do conselho, e você vai se identificando com um aspecto ou outro, ou mais de um, e aos isso, poucos você tem feito a sua parte, assim, a sua contribuição mesmo efetiva, real, física. isso. Aí, no início aqui, a gente dá 3 orientações, né, para preenchimento do formulário, que é para usar uma linguagem clara e objetiva, ou seja, seja direto, seja claro e direto, para a gente conseguir depois compilar todas as informações de todas as contribuições de todos os setoriais, responda conforme achar necessário. A única pergunta que é obrigatória no formulário é se você deseja reformar o atual conselho ou criar um novo conselho. E aí todas as demais perguntas elas são opcionais, ou seja, você pode contribuir na medida que você achar necessário, ou se você não souber ou não quiser responder também, você pode deixar em branco a pergunta ou o item. Então você contribui com aquilo que você quiser contribuir. E a terceira orientação, as contribuições serão analisadas e organizadas por setorial de cultura, ou seja, quando você preencher o formulário aqui, você vai estar contribuindo junto com o seu setorial de cultura. Então, a gente tem aqui o hip hop. Então, a galera do hip hop que contribuir vai estar contribuindo juntamente com os outros pares do hip hop. Porque lá quando chegar na plenária final, nós vamos organizar por setorial as propostas dos setoriais. E, então, é importante que... Certo, certo, Arthur. Pediu para compartilhar o cronograma, certo. É, então esse é o momento pré-plenária final. Então, esse é o momento que vocês conseguem contribuir com mais calma, fazer de forma, estudando os materiais que a gente dispõe, pesquisando como é que são outros conselhos de cultura, como é que você imagina que poderia funcionar esse conselho de cultura. Então, você tem todo o tempo para refletir, para estudar, para contribuir, para posteriormente contribuir nessa minuta. Então, a gente começa com o nome completo, a gente pede um CPF para lhe identificar como uma pessoa física real, né? Qual setorial de cultura você se inscreve? E aqui é importante porque as contribuições serão organizadas por setorial. Então, se você é da cultura hip hop, você marca cultura hip hop. Se o seu setorial não estiver aqui também, você pode adicioná-lo aqui no outro. E a primeira pergunta, e a única que é obrigatória, você escolhe preferencialmente reformar o atual Conselho de Cultura ou criar um novo Conselho Estadual de Política Cultural. A gente pede uma justificativa para a criação e reforma do Conselho, né? A finalidade desse futuro Conselho que estamos construindo. Consultivo, normativo, fiscalizador, deliberativo, mobilizador ou propositivo. Competências do Conselho, também é possível contribuir, adicionar algum que não esteja aqui. A proporção de composição do Conselho, né? O que o sistema pede? O sistema pede no mínimo paritário, ou seja, no mínimo 50% poder público e no mínimo 50% sociedade civil.
Já eu vou para as perguntas, Arthur. Então, no mínimo paritário, ou um terço do poder público e dois terços da sociedade civil, ou outra composição que também você pode adicionar aqui. A composição, ou seja, é o número total de cadeiras de membros. Aí aqui é aquele momento que a gente analisa se quanto mais será se todos os setoriais forem contemplados. Será que o diálogo é possível dentro desse conselho? Então, todas essas perguntas a gente tem que fazer quando a gente estiver nesse processo de contribuição. Mas todo mundo queira essa cadeira, então a gente tem um material de estudo que é interessante, inclusive, que é o panorama, é esse estudo do Conecta, que ele mostra como é que são todos os conselhos de estaduais de cultura do Brasil. Então, a gente vê lá que tem conselhos que tem 7 pessoas e tem conselhos que tem 63 pessoas, membros, né? 63 membros e 7 membros. Então, isso enfim, é de acordo com cada conselho. As representações da sociedade civil, ou seja, os setoriais que vão ser representados nesse conselho. Então, a gente tem todos aqui, que está lá no decreto do Conferência Nacional de Cultura, a última, e a gente adicionou algumas, que foi a cultura do hip hop, pela própria primeiro fórum que a gente teve essa contribuição da Maria Simone, e nós adicionamos a cultura hip hop, ou outro que não esteja aqui também é possível adicionar. Representação do poder público. Quem do poder público você acha necessário ser representado dentro do conselho? Então, a gente tem o poder executivo estadual, poder legislativo estadual e também outro, ou seja, é possível adicionar outro poder público que possa ser representado nesse futuro conselho. O Ministério da Cultura, talvez, deixa eu ver, uma FUNAR, sei lá, enfim, algum órgão muito fã, né? Então, a gente pode dar essas indicações aqui nesse campo. Modelo de composição, aí aqui é o local que a gente vai relacionar cadeira com setorial. Então, a gente pode colocar aqui uma cadeira para o setorial de artes visuais, audiovisual, por exemplo. Audiovisual e artes cênicas. Então, você vai contribuir nesse campo, nesse sentido. Você vai fazer o cruzamento de cadeiras com setoriais. Os critérios de eleição e participação, você pode sugerir algum tipo de critério, ou por paridade de gênero, raça, território, acessibilidade, ou outro. Em quanto tempo você considera ideal que esse modelo de conselho seja implementado? Duração dos mandatos dos conselheiros, condições para a reeleição, a presidência do conselho, que pode ser sociedade civil, o poder público, ou pode ser também o sistema de alternância, como funciona agora no Conselho Municipal, né? A presidência, ela tem um sistema de alternância entre sociedade civil e poder público. Vice-presidência também, entre sociedade civil e poder público. Organização das sessões, se é semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou outro. Igualmente, o Conselho Estadual de Cultura é semanal, né, Johnny? Sim, é uma vez na semana. Nos reunimos até 6 vezes no mês, dependendo da necessidade. Pode haver até 2 sessões extras, mas são 4 sessões ordinárias, religiosamente realizadas toda quinta-feira, 10 da manhã. Perfeito, é isso. Transparência e participação social, ou seja, a gente pode indicar meios
de melhorar a transparência e a participação social desse possível conselho, né? Aí, exemplos aqui que a gente dá é publicação de atas de reuniões que já acontece no atual Conselho de Cultura, realização de audiências públicas para ouvir a população. O Johnny trouxe agora que as sessões são abertas, né? Qualquer pessoa pode acompanhar, né? Isso, justamente, amigo. Infraestrutura, você pode indicar a necessidade de infraestrutura desse conselho. Fonte de financiamento desse conselho estadual, desse futuro conselho estadual de cultura. E a última pergunta, se você é a favor ou contra o jeton. E se sim, qual o valor? E esse jeton, ele é uma gratificação que é paga para quem participa das sessões do conselho. E, por último, aqui é um marcador que você está ciente que esse formulário ele não tem obrigação por parte do governo, da Assembleia, mas ele é uma escuta pública que a gente está, como sociedade civil organizada, propondo para levar para esses poderes, né? Que é eles realmente quem podem fazer a mudança. E enviar, e é isso. E aí, no dia 1º de maio, nós teremos a plenária final, que é quando a gente vai apresentar o resultado todas as contribuições que foram realizadas desde dezembro. E nessa plenária final nós vamos votar, né, de forma presencial. A gente vai discutir ponto a ponto a formação dessa minuta, justamente para refletir o que todo o setor setorial, todos os setores de cultura desejam para esse novo Conselho de Cultura. Agora a gente vai para as perguntas. Tem algumas perguntas aqui no chat. Deixa eu fui, à medida do tempo, tentando responder algumas, mas é muito bom que tenha perguntas, porque realmente é uma matéria muito nova para muita gente, esse negócio de conselho. Algo tão distante, né? E ele precisa estar, assim, mais próximo da nossa mão, porque cada vez mais o Ministério da Cultura vai condicionar os recursos ao funcionamento desses conselhos, seja municipal ou estadual, ao pleno funcionamento, a uma representatividade bem maior da sociedade civil, porque hoje artistas são chamados de fazedores de cultura, e setor cultural é chamado de sociedade civil, mas o que nós estamos querendo dizer é que tem a participação de quem faz cultura no Estado, quem vive de cultura, quem produz cultura, e no centro de tudo isso está os artistas, né? Então, um conselho que tem artistas, que tem pessoas da cultura. Você viu que o Antônio falou aí que o conselho municipal tem 9 cadeiras, sendo que 8 apenas é do setor cultural, a 9ª é da OAB. Então, é importante ter alguns órgãos que a cultura não está isolada, não é uma ilha, mas que a gente garanta sempre uma participação igual ou maior. Há conselho no Brasil que a maior parte é de pessoas da cultura, inclusive. Então, há muitas configurações que nos favorecem. A gente só quer sair desse número de 9 conselheiros, sendo que só 3 é da sociedade civil. A gente quer sair desse lugar de representatividade um pouco aquém do que o setor do que os momentos que a gente vive agora. As legislações federais foram todas atualizadas. Então, é um momento que a cultura ganha uma força dentro da institucionalidade. Cada vez mais a cultura é institucionalizada, não é vista só como diversão, entretenimento, como lazer, ela é vista como contribuinte do ser como todo, do ser cidadão, tem que fazer parte do dia a dia, tem que estar na cesta básica do cidadão, a cultura. Então, aí é da cultura que a gente vive, é de lá que nós vamos tirar o nosso sustento, é através dela que a gente vai deixar também nossa marca no mundo, a gente vai desenvolver as nossas linguagens artísticas. Quem é da arte visual vai se desenvolver nas artes visuais, vai ter mercado. Quem é da literatura, quem é da música. E a gente cada vez mais ocupa espaço na sociedade, enquanto setor criativo, produtivo, e dentro da estrutura governamental,
como uma área que precisa de recursos já sempre contínuos, não podemos viver só de edital, tem que ter política pública, tem que ter o dia a dia acontecendo, e lugar melhor para isso, para fazer acontecer, e fazer acontecer, não, fazer essa discussão nunca morrer, são os conselhos, são esses colegiados, esses espaços de discussão, de proposição, e também de deliberação. Podemos deliberar, podemos propor, intervir, quando uma coisa não está boa, esse secretário aí não nos serve, secretário não tem um perfil que nós gostaríamos. Tudo isso é voz, esse conselho, por ser da própria estrutura do Estado, ele pode ter uma voz mais ouvida, sabe? Uma ferramenta, um eco que se faz mais ouvido. Antônio, tu vai dar prosseguimento, né? Sim. O Arthur aqui, ele perguntou, tem algumas perguntas do Arthur. Eu sei que você respondeu algumas, mas tem outras que ele está em aberto aqui. Gente, as nossas falas hoje são para motivar, esclarecer o que for para esclarecer, mas elas são mais falas mais motivacionais no sentido de instigar, de trazer vocês para o debate, de despertar em vocês a curiosidade e a vontade de participar. Esse é o objetivo desse fórum. A ferramenta fórum que a gente criou foi para isso. Para falar sobre, para ter papéis, ter documentos circulando sobre isso. Essa informação realmente saia ali daquela coisinha de conselho de 9 pessoas. Tá bom? Então vocês vão poder falar. Agora o terceiro momento é esse, né? Que as pessoas vão falar, tirar dúvidas. É isso, Antônio? Isso. Pronto, pode falar, Vini. O Vini levantou a mão. O Vini está com o som prejudicado. Tá. Alguém mais levantou a mão? É o Francisco Albuquerque, você quer falar? Pode falar. Você precisa ligar o microfone. Olá, bom dia. Bom dia. Era só para mim saber mais um pouco sobre esse, como é que a gente se chama? Sobre Tirar como... alguma... Deixa eu ver. Nós estamos discutindo aqui a recomposição, a reformulação do Conselho Estadual de Cultura. Certo. E a participação, claro, da cultura hip-hop, das diversas linguagens que compõem a cultura hip-hop. Pode falar, Francisco, estamos só te ouvindo. Porque assim, nós temos assim, como a Simone aí, né, todo mundo aí do Ruas Crio, nós temos os projetos de hip-hop, né? Inclusive, nós temos uma banda que é o Conexão ZL. Aí, como nós poderíamos estar encaixando no movimento também aí? Isso era a dúvida. Antônio, você pode responder? Simone? Certo. Você quer entender como é que ele pode participar da escuta, contribuir com a proposta da criação do conselho, é isso? Da reforma do conselho? Sim, sim. Bora lá. Assim, é por meio do formulário que a gente está fazendo essas contribuições, né? Que a gente está possibilitando que vocês façam essas contribuições. Sim. Vocês conseguem indicar quais cadeiras, a quantidade de membros no conselho, de que forma essas cadeiras podem ser ocupadas, né, pelos critérios de seleção, ou seja, é possível também fazer indicação de algum recorte de gênero ou algum recorte racial. Estrelinha. Está fazendo um áudio. Certo. Então, o meio que o coletivo tem de
de participar, de contribuir com a proposta é por meio do formulário, Francisco. Francisco, essa ação aqui ela é mais ligada à participação política, sabe? Sim. Da linguagem hip hop enquanto politicamente organizada, enquanto setor que contribui, que participa das discussões. Então, o que nós estamos tratando aqui é de algo mais estruturante. A ideia é estruturar um dos órgãos do Estado ligados à cultura, que é o Conselho Estadual de Cultura. Ele é um órgão da estrutura do governo estadual de cultura, igual a Secretaria de Estado da Cultura. Só que ele é um órgão consultivo, é um conselho. E nesse conselho pode ter participação de artistas, de setor cultural, a maior participação, que hoje é muito pequena. Sim. Daí que a gente está chamando todos os setores e chamamos hoje, nessa manhã gostosa de sábado, o setor do hip hop, para ouvir, se interar sobre isso, participar, ter uma voz política dentro desse órgão, que é o Conselho Estadual de Cultura. Aí qual é a ferramenta de participação? Como é tudo virtual, há um formulário eletrônico, online, que você entra, contribui, dá seu nome, sugere, lá tem várias perguntas. A gente vai juntar tudo isso e, num evento final, a gente vai apresentar uma minuta, uma proposta de reformular esse conselho ou recriar o conselho. É duas propostas. Ou a gente reformula o que já tem, ampliando, ou cria um do zero, com um novo nome, nova estrutura, e vamos mandar esse documento, cobrar e exigir a tramitação dele junto ao governo estadual. Eu resumi basicamente, é isso. Mas você pode perguntar mais. Vamos para frente. Ok. Não, eu já tive mais o entendimento aí. Deixa eu... Menina que tá chorando. Pois aí, pode contar aí comigo aí para qualquer situação aí, qualquer evento, eles vão estar aqui sempre colaborando com vocês aí, tá ok? Show. Tem a... Oh, pode falar. Não, pode seguir. Vini levantou a mão na frente. Pode falar, Vini. Bom dia, estão me escutando aí? Estamos. Pronto. Vocês entenderam minha pergunta anterior? Ou não deram para escutar? Não saiu o áudio. Não saiu o áudio. Para ocupar algum cargo dessas cadeiras, né? Para ocupar as cadeiras, vai exigir algum tipo de formação? Boa pergunta. E aí, Antônio? Como é que funciona? Então, para você... Pela nossa consulta, tem alguma pergunta sobre isso na consulta que nós estamos fazendo? Consulta é o formulário, gente. Nesse formulário, tem alguma coisa sobre isso? Não tem. O formulário ele é voltado objetivamente para a minuta da reforma ou construção de um novo conselho. O que o Vini está trazendo é qual é o perfil do conselheiro. Ele precisa ter, no mínimo, um ensino médio, no mínimo, vai exigir isso, ele precisa só ser da área cultural que ele quer representar ou representa, né? Isso. Hoje, Vini, como está lá, não tem exigência acadêmica, não. Certo. Mas aí tem um ponto, né? Acho que, se eu não me engano, acho que é a última questão, a última pergunta do formulário, que é sobre um incentivo que foi comentado, que é tipo um incentivo. Como assim um incentivo? Ah, tá. Incentivo eu não entendi. Participar das reuniões, o cachê, é isso, Antônio? Isso. Hoje, o conselheiro que vai às sessões, ele recebe uma remuneração que é chamada de jeton. Essa remuneração ela só é paga se a pessoa comparecer à sessão. É igual os deputados também parece que recebem. Então, quem participa de colegiado é comum receber esse tipo de ajuda de custo, mas não é salário, ele só recebe se ele for. Aí, durante o mês, ele vai em 4, aí do final do mês ele recebe as 4 remunerações ali, pela presença dele na sessão. Se ele não for, não assinar, ele não recebe. Então, o Conselho do Piauí tem essa garantia, mas muitos conselhos aí afora não tem. No máximo que eles dão é uma ajuda de deslocamento para a pessoa que vem do interior, pegar o ônibus, pagar o hotel. Esse é uma ajuda para comparecer à sessão. Independente se ele vai pagar hotel, ajuda. Então, tem configurações de vários tipos no Brasil todo. O do Piauí é assim. Tem um jeton para quem comparece à sessão. Podemos mudar isso, podemos ampliar, podemos cortar, mas logo dizendo para vocês, é muito comum quem faz cultura achar que a gente faz por amor,
que é porque a gente é apaixonado. Tá bom, eu sou bem apaixonado, mas a gente precisa ganhar por uma palestra que a gente vai dar, gente, por apresentar a nossa arte. Então, ir ao conselho também é um trabalho. Lá se discute, lá é levantado questões, lá a gente se aprofunda. Então, é natural que quem vai para o conselho reserva toda a sua manhã da sua vida para estar lá, receba, sim, uma ajuda para estar lá. Eu defendo isso. Próxima pergunta é do Domer. Levantou a mão. Arthur. Eu estou só dizendo logo. Oi, bom dia. Bom dia. Estou muito feliz, né, de ver que está sendo proposta a reformulação do Conselho, que é um instrumento muito importante. E fiquei com essas questões, né, que eu trouxe aqui no chat, e também por ser do movimento hip hop, eu acho importante a participação no movimento e também reconheço que o movimento tem pouca formação sobre como funciona a máquina pública, né, o sistema político administrativo do Estado, da Prefeitura e tudo. Aí, eu tenho essas questões, foi em cima disso que eu trouxe, né? Por exemplo, esse formulário é a única via que a gente pode encaminhar o que importa para o hip hop, não é isso? Em relação da estrutura do conselho. Aí, por isso que eu perguntei algumas datas, assim, porque o hip hop ele precisa tomar um tempo para conversar em si, para fazer uma pequena formação, né? Como o meu mano aí perguntou sobre a formação, a gente precisa também ter um tempo para formar o hip hop. Aí eu perguntei dos prazos para ver se a gente consegue, além desse fórum intersetorial organizado pelo próprio governo, fazer uma organização para o hip hop dialogar sobre isso, por exemplo. O conselho, eu vejo como, por exemplo, o governador ele vai tomar uma decisão, ele vai escolher, eu vou fazer uma escola no bairro Parque Piauí, por exemplo. O conselho ele serve para chegar junto ao governador, apesar de não ser deliberativo, mas de ter acesso ao governador e dizer, não, governador, a gente do movimento vimos que não é importante que a escola seja lá no Parque Piauí, seja na Santa Maria da Codipe, por exemplo. Então, um conselho, ele dá esse poder de cada segmento, né, como no caso do hip hop, atuar também como um gestor do seu estado. Então, eu queria trazer um pouco sobre isso, né, que é importante a gente formar, mas eu nem sei se vai dar tempo. E aí minha questão é se esse formulário é a única via, se a partir daí já se encerrou a participação social. Eu sei que o conselho atual, né, ele vai fiscalizar depois que esse documento foi encaminhado, para que todas as nossas exigências aqui sejam garantidas, né, na formalização final do conselho. Aí a outra dúvida também que eu tenho deixa eu ver aqui. É com relação ao cronograma, né, que eu fiquei em dúvida, porque vai ter a plenária final em maio, como o Johnny falou, mas antes dessa plenária vai ter outras plenárias, e essas plenárias, os segmentos terão votos nessas plenárias, vai ter aquela construção do documento participativa que, além do formulário, assim, porque no formulário a gente vai estruturar um documento, né? Só que esse documento precisa ser revisado. Aí eu queria entender se o movimento hip hop vai ter acesso à revisão desse documento, para até chegar no documento final, porque eu acho isso também muito importante que aconteça. E no mais é isso, estou muito animado, né, de ver que o não seja paritário, né? Metade dos conselheiros, vamos dizer que o conselho é formado... Eu perdi a conexão. Alô? Tá. Oi. A outra coisa, só Ah. para encerrar, né, para não ficar muito longo, é sobre também essa questão da paridade, né? Porque a gente tem um ponto aí no formulário que fala sobre a paridade. Aí o que é, né? Eu explico para os meus amigos do hip hop. A paridade é tipo assim, o conselho é feito por 4 pessoas, digamos. Claro que não é, vai ser mais, vai ser definido. Mas aí, se for 4 pessoas, 2 serão da parte do poder público, 2 do governo, sei lá, do poder público,
e 2 representantes da sociedade civil, que é nós, artistas, seja de qualquer área for. Esse é um conselho paritário. A proposta que eu tenho, e que tem possibilidade da gente votar nela, que está aí no formulário, é que ele seja 2/3 formado pela sociedade civil, porque aí vai garantir que tenha só uma pessoa do poder público e a maior parte do conselho seja formado por pessoas do movimento, pessoas da arte, pessoas da cultura mesmo, da sociedade civil. Por que isso? Porque o governo ele já tem o poder, ele já tem a estrutura dele, já é o governador, já é o secretário. Então, precisa de garantir a participação mais ampla da sociedade. Então, a gente fazendo com que o conselho não seja paritário, esteja 2/3 da sociedade civil, a gente dá mais força para que a sociedade consiga cobrar, né, suas necessidades. E como foi falado aqui no começo, não é uma queda de braço. Eu até acho que o próprio governo enxerga mais assim. Quando qualquer movimento social se mobiliza e cobra, ele é criminalizado, ele é visto que está batendo de frente contra o governo, está atacando o governo. Não é assim, gente. É como foi colocado no começo, não é uma queda de braço. Então, a gente precisa garantir a maior participação social do movimento, seja qualquer movimento, seja qualquer segmento cultural, nesses conselhos. Então, que a gente possa votar para ser 2/3 e não paritário. E lutar para que as nossas demandas, a nossa discussão, o hip hop, como o amigo falou, precisa de formação para participar do conselho? Não precisa de uma participação formal, não precisa estar formado na universidade. Mas para nós do hip hop, que articula o conhecimento, o hip hop produz conhecimento, o hip hop debate educação, debate saúde, debate todas essas questões aí, é muito importante para a gente essa questão da formação. E qual a formação do hip hop? Não é a universidade, a formação do hip hop é a participação verdadeira no movimento hip hop. É nós do movimento hip hop que temos que conduzir as nossas questões, as nossas políticas, a nossa produção cultural, fazer tudo que envolve a feitura por hip hop, seja o que for, pode ser documentário, pode ser livro, pode ser evento, tem que ser coordenado pelo próprio movimento hip hop. Essa é a formação assim, que a gente exige. Então, era isso, pessoal, minha participação agora. Tá. Eu vou responder da primeira para trás. E, Arthur, assim, o fórum ele não é organizado pelo governo. A gente é organizado pelo Comitê de Cultura, que é uma tecnologia da sociedade civil. Então, a gente está propondo o fórum justamente porque nós nós temos essa capacidade de organização, então nós estamos nos propondo como esse ponto de encontro de todos os setoriais de cultura para formatar esse documento, né? Então, nós somos sociedade civil organizando entre sociedade civil. A gente vai levar para o governo. Então, esse ponto é isso. Você perguntou sobre se esse formulário é a única forma de participar. Gostaria de falar dessa participação social na formulação do conselho. Certo. A participação social que a gente está propondo, ela vem a partir desse formulário. Por quê? Porque a gente, no nosso primeiro fórum, que a gente fez as votações presenciais, né? Nós fizemos os encontros, tanto o fórum, essa parte de formação, quanto a votação em si do documento pelo setor presencial, a gente entendeu que era muito deficitário. Por quê? Porque as pessoas não tinham tempo para analisar, nem para estudar o documento a tempo. E era tudo muito atropelado, sabe? Era muita informação em pouco tempo, então o setorial ele não conseguiria votar nesses encontros presenciais que a gente primeiro organizou. E aí a gente mudou, diante disso, a gente mudou para os setoriais online. Também temos os presenciais, mas a gente mudou para essa contribuição ser feita de forma individual a partir do formulário. Então, pelo formulário, você consegue levar para todas as pessoas do seu setorial, sem necessariamente elas estarem presentes, né, dentro de um fórum, para que elas possam contribuir com essa minuta. Inclusive, também ampliar a participação do interior do Estado. Então, você pode mandar para toda a galera do hip hop
do norte do Piauí ao sul do Piauí que ele vai poder contribuir com esse fórum, por meio do formulário. E aí, o momento que você pergunta sobre essa revisão, né, desse documento, ela vai acontecer dentro dessa plenária final. Então, a gente vai ter metodologias de grupos de trabalho, a gente vai ter votação, a gente vai ter também uma parte de formação, vamos ter a plenária final geral, onde todos os setores de cultura vão poder revisar essa minuta de forma coletiva, vão poder contribuir também de forma coletiva e vão poder formatar esse documento de forma coletiva, certo? Então, esse momento vai ser essa plenária final. O momento de revisar esse documento vai ser na plenária final, que a gente vai fazer, inclusive, também de forma híbrida. A gente vai fazer de forma presencial e também de forma online para a gente conseguir permitir que pessoas que não estejam em Teresina ou que não possam participar de forma presencial também façam as suas contribuições. Então, a gente está preparando essa plenária final de uma forma bem democrática, para garantir a ampla participação social. Você perguntou, deixa eu ver a outra pergunta, gostaria de saber. Tá, acho que essa foi respondida. Você gostaria de saber como se dará a participação social na reformulação do Conselho. Então, vai ser por meio desse formulário e também na plenária final. Não é desconexo. O formulário ele é a contribuição individual entre setoriais e aí, no final, vamos ter essa plenária final que vai ser votada e discutida entre todo o setor de cultura. Podemos não ter um conselho paritário, mas 2/3 da sociedade civil. Sim, é possível, sim, ter mais membros da sociedade civil do que pessoas do governo, né? Membros do governo, membros do poder público, inclusive. Você pode compartilhar o cronograma. Tá, o Johnny compartilhou aqui o cronograma das etapas. Programa mínimo, né? Eu gostei muito das colocações do Arthur, achei elas muito claras, assim, percebe que ele está muito inteirado, assim, do que é a coisa, sendo, assim, uma pessoa que pode multiplicar, sabe? Então, as perguntas são bem pertinentes. Por que não a nossa proposta aí com mais cadeiras da sociedade civil? Acho ótimo, porque a gente sabe que sempre tem negociação, né? E aí sempre corta uma coisa em outra, porque isso vai para uma mesa de negociação ainda, vai ser ponderado. O que a gente tem de concreto é a nossa força de mobilização, mostrar que pensamos, que estamos juntos, não pensamos iguais, mas somos juntos nessa missão aí de ter um órgão consultivo, por que não deliberativo, um órgão com mais participação. Então, Arthur, é muito válido que a gente sugira, sim, mais cadeiras, sempre mais, sabe? Parar de pedir desculpa por existir, de se esconder, ocupar esse órgão, sim. Esse fórum está sendo feito pelo Comitê de Cultura, que é um convênio da sociedade civil e o Ministério. O que pode ter, assim, de confuso é porque eu sou do Conselho Estadual, estou lá como sociedade civil, a Paulina também é. Acaba que ficou muito entre nós, toda essa discussão, fica parecendo que é as mesmas pessoas, mas é isso, eu estou como conselheiro estadual, sou da sociedade civil e também estou nesse comitê. Mas a ideia é ampliar, ter outras caras, outras vozes, tá sempre as mesmas pessoas, não é verdade? Então, outras falas mesmo precisam ser ouvidas. Se você tem uma fala muito boa, muito clara, e a gente reconhece na tua fala, assim, uma vivência, então tu não é um intruso nisso, sabe? Né? Você realmente é da coisa, é do dia a dia, a Simone é do dia a dia do hip hop, então são pessoas que vivem isso com toda a sua verdade, e é para essas pessoas que esse documento é indicado, mas ele pode ser replicado. Não é só dizer que essa ferramenta do formulário foi a mais fácil que deu para usar nos tempos que a gente vive hoje. Ele está 24 horas online, mas eu acho que você pode contribuir no dia da plenária ou antes, por meio de carta, de uma carta assinada. Tem várias outras formas também de contribuir. O formulário é mais um roteiro, sabe? Foi a forma que a gente achou de organizar as ideias em um lugar só.
mas pode ter carta do setor, carta dos setoriais, carta só de uma das linguagens, carta só do pessoal do break, e tudo isso a gente leva para essa plenária e absorve, discute, negocia lá o que entra, o que não sai, porque nós temos que chegar também a um documento, a gente tem que chegar em um ponto assim que nos contemple de alguma forma com as nossas coisas, com as nossas peculiaridades. Cada um de nós aqui é diferente, cada setor é diferente, mas não é a diferença que nos separa, não. Pelo contrário. Tá bom? Espero não ter falado muito. Certo. Acho que a última pergunta do Arthur, ele pergunta se ele pergunta se você poderia falar o que implica cada uma dessas possibilidades, reformular ou criar um novo conselho. Esse ponto é muito importante. Certo. A questão, Arthur, quando a gente traz essa discussão, é justamente para a gente entender de que forma é que a gente pode construir esse futuro conselho. Por quê? Porque existe uma experiência do Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte, que lá eles criaram, lá existem 2 conselhos, que é um conselho de notáveis, que é esse conselho dessas pessoas que foram indicadas, que têm notoriedade na cultura, e existe um conselho de política, Conselho Estadual de Política Cultural lá, que é o conselho formado pelos setoriais. Então, a questão é essa, meio que lá se acordou, também não sei como é que funcionou lá no Rio Grande do Norte, mas existe essa experiência no Rio Grande do Norte, que lá existem 2 conselhos. Existe Amigo, um o conselho... Lucas levantou a mão, tá bom? Para nós não se repetir, vamos ser mais para frente. Lucas, você está nos ouvindo? Pode falar. Ele esqueceu. Falou. Nós não estamos te ouvindo, Lucas. Tu tirou o microfone, mas ainda não saiu a voz. Agora tá dando para ouvir? Sim, tá dando para ouvir. Você vem de onde? Cadê sua... Nós não estamos vendo você. Paz, é que eu tô aqui, uma bagunça mas... danada aqui. Mas tudo bem, pode falar. É sábado de manhã, né, gente? Nós estamos aqui não, justamente por isso, eu estava até aqui, eu cheguei um pouco atrasado, né, mas peguei um pouco aqui das falas, e aí não peguei o começo, talvez por isso a minha dúvida agora, né, mas peguei aqui a fala do Domer, né, achei interessante a parte que ele fala justamente isso, parece que a gente do hip-hop, a gente nunca quis entrar muito dentro dessas questões, né, do órgão público, governamentais e tal. Bem maçante mesmo, viu? E tipo, parece que a gente sempre só quis mesmo ser contra, né, criticar, falar nas letras e tal, cobrar, mas, assim, participar efetivamente, parece que a gente tem um pouco, assim, né, de receio. Mas a minha ideia, pelo que eu pude pegar, a minha dúvida, na verdade, era justamente essa, né, porque no cartaz está dito assim, a construção de um novo conselho estadual, né? E aí nas falas foram dito que pode ser a construção ou a reformulação. E aí quando você disse, Johnny, que faz parte do conselho, era isso que eu queria entender, né? Já existe esse conselho que já atua, e a proposta nossa seria a criação ou a reformulação desse conselho atual, não é isso? Recriar um novo, né? Vem com um novo nome, vem com outro. Hum. Pode até ter uma estrutura ou outra do antigo, mas é como se fosse uma nova lei. Ou a gente está propondo reformar a lei que existe, que criou esse, né? Aí reformando como? Ampliando ele, melhorando, dando mais atribuições, mais poderes, definindo quem pode ocupar cada cadeira, se a cadeira é ocupada por setor artístico, cultural, se a cadeira é ocupada por território, não. Tantas cadeiras para a região sul, tantas para o norte. O Antônio falou também que pode ter cadeiras ligadas a grupos sociais, LGBT, por grupos raciais, grupo racial chama, grupo social, racial. Recorte, né? Recortes. Então, quem pode ocupar essas cadeiras? Além do governo. O governo sempre vai ter cadeiras lá, sabe? Porque é um órgão governamental, o conselho, mas é um órgão de participação social.
é de colegiado, então não é só governo que vai estar lá, não. E a gente está discutindo aqui a possibilidade de ter mais pessoas da sociedade do que do governo. E sem tirar o perfil de órgão, continua sendo órgão do governo, mas é um órgão da cultura e pode ter nesse órgão mais pessoas da sociedade civil. Então tem vários caminhos. O que a gente tem mais de concreto é que a gente quer mudar esse conselho, que ele tem mais de 60 anos, o formato dele já não nos atende. O que a gente tem de concreto é que há uma vontade política no governo executivo hoje de atualizar, foi uma das promessas de campanha do governador, e ele quer botar para frente isso. A gente não quer ficar parte disso, a gente quer chegar lá com a nossa contribuição. Disse, não, pois a gente se reuniu, a gente discutiu, a gente se debateu sobre isso e temos a nossa proposta. Vamos botar a nossa proposta na mesa. Tô entendendo. Aí o que vai ser, né, é o que a gente vai decidir, né? Aí eu entendi que está sendo esse encontro do hip hop e vai ter de outros setores, né, também, né, isso? A gente fez da capoeira semana passada, mas a gente já tinha feito outros. O próximo vai ser do audiovisual. A gente também é muito... A gente é um pouco disperso, enquanto a gente tem as nossas lutas individuais e, às vezes, lutas que são até de uma linguagem só, mas é muito difícil esse espaço que a gente se encontra, discute isso, que é um pouco longe da nossa realidade, do nosso fazer cultural. Então, a capoeira também ela tem cada vez mais se organizado, pensado coletivamente. O audiovisual, eu confesso para vocês também, que ainda é um setor um pouco isolado, cada um no seu corre. Então, a gente está muito feliz com o hip-hop. A gente conseguiu, acho vocês até mais concentrados do que o audiovisual. Então, a gente está indo atrás desses setores, assim, que historicamente não se reúne tanto, mas trazendo eles para a roda. Então, o próximo setor é o audiovisual, e a gente já encerra com a plenária final, porque desde o ano passado que a gente vem fazendo já. A gente já se reúne. A gente juntou um monte de setor uma vez, foi teatro, dança e música, porque eles são setores mais atuantes, eles têm mais tempo assim nesses espaços de discussão. A gente juntou todos eles, fez uma plenária só com eles. Mas no caso do hip hop é um momento só de vocês, que é esse. No caso da capoeira foi um momento só para a capoeira. No caso do audiovisual vai ser um momento só para o audiovisual. E 1º de maio a gente vai juntar tudo que a gente recolheu desse formulário, nesses encontros, para chegar a uma minuta do que seria o novo conselho. Ou reformado ou zero. Ou zerado, né? Entendi. Antônio, qual é a nossa programação? O que acontece mais? Alguém mais tem perguntas? Tá, Maria Simone levantou a mão. Pode falar, Maria. Bom dia, pessoal. Bom Eu fiquei dia. mais quietinha aqui no canto aqui só, ouvindo e observando a galera aí do hip hop, né? Com suas dúvidas. Eu queria agradecer, né, o Comitê de Cultura por ter aberto essa discussão aqui, tirar as dúvidas da galera sobre a questão do conselho, né? E eu acho que acredito que esse setorial aqui é muito importante para esclarecer, tirar as dúvidas da galera que tão pouco, às vezes tem a oportunidade de realmente saber como se organizar e como participar e como ocupar esses espaços. Então, era mais só um agradecimento também, dizer para a galera que está aí na reunião, obrigado por ter tirado um tempo e participar, né, dessa reunião, que eu creio que é muito importante. E mais importante é a gente também estar respondendo esse formulário, que é essa parte mais importante assim, do setorial, onde a gente pode colocar lá o que realmente a gente acredita, o que a gente acha, o que a gente quer. E é isso. E foi muito massa a participação do Domer também, né? E tirar as dúvidas sobre muitas questões sobre o conselho. Isso foi muito massa. E era só mesmo agradecer aí pela oportunidade de a gente estar participando dessa reunião. Obrigado, Maria Simone. Certo. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? Nós estamos já encerrando o fórum. Todo mundo sabe onde achar esse formulário, como distribuí-lo. Ele está nos grupos de cultura, ele recebeu pelo WhatsApp, ele está no link da bio, viu? O formulário, gente, ele foi pensado, ele não foi assim
ele deu trabalho para a gente pensar, chegar a um formulário assim, mais completo possível, mais propositivo possível. Então, lá a gente percorre várias questões dessa matéria aí. Como é composto, tempo, se vai dar dinheiro para o conselheiro. Então, a gente foi bem assim, a gente suou para fazer esse formulário. Ele foi a ferramenta mais à mão que a gente teve para garantir participação, como o Antônio disse, de pessoas até do interior, principalmente do estado todo, né? E a gente pode mandar para as pessoas que a gente conhece, que não precisa estar obrigatoriamente aqui nesse momento. E vamos fazer chegar uma proposta bem robusta no Karnak. Vamos mostrar o peso que a gente tem, sabe, da nossa voz, do nosso fazer, para a gente ter poder de negociação. Vai ficar aquela negociação do mais forte e o mais fraco, não. Negociação de igual para igual. A gente pode ter aí um conselho bem bom nos próximos anos, viu? Os anos, assim, que se adapte aos novos tempos. Hoje a área cultural é muito ampla e ela é muito transversal, tem novas mídias, a moda também está dentro agora do arco da cultura. Então, são novos tempos, então não é mais só literatura. Antigamente, quem era artista era quem era escritor, cantor, era muito resumido a algumas linguagens só. Tá aí o hip hop para desconstruir tudo isso. É isso. Obrigado, Johnny. Obrigado a todos. Nos acompanhem nos meios de comunicação que a gente tem. A gente vai divulgar todas posteriormente, quando chegar o do audiovisual também vamos divulgar. O da plenária final também vamos fazer a campanha de divulgação para que todos possam participar. Multipliquem o formulário. Essa reunião vai ficar gravada, a gente posteriormente também vai disponibilizar no YouTube. Compartilhem com o máximo de pessoas possível. É muito importante a quantidade também de participação de pessoas do setorial, que mostra força. E qualquer dúvida, o comitê está à disposição, por meio de mim, do Johnny, nossos meios de comunicação, Poliana Sepúlveda. E obrigado. Bom dia, gente. Tchau. Bom dia. Valeu.